Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio Fraternal. Hoje, novamente reunidos para iniciar nosso Evangelho semanal. Este Evangelho tão necessário, esta reunião tão esperada, que uma vez por semana nós realizamos aqui na Rádio Fraternal. Eu tenho certeza que vocês, nas vossas casas, espero que estejam realizando com muito mais frequência, porque o momento ele exige essa nossa aproximação do nosso Mestre Jesus. E é através do Evangelho que que nós fazemos esta aproximação. Porque com o Evangelho nós vamos fazer a leitura, o estudo daquilo que o nosso Mestre querido nos deixou. E sempre que quando nós estamos envolvidos por esse clima, nós temos toda uma legião de benfeitores nos amparando, nos protegendo, visitando nossos lares, nos dando toda a proteção necessária para que nós possamos obter, dentro daquilo que nós merecemos, é claro, aquilo que nós buscamos para o nosso equilíbrio, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, hoje, o Evangelho será do capítulo 17, Sede perfeitos, item 5, cuidar do corpo e do espírito. Quem fará a condução hoje sou eu, Ricardo, e acompanhado da prece inicial, que será feita pela Kátia, a leitura será feita pela Rosângela, as vibrações pelo Paulo e a prece final pelo Júnior. Na nossa página da Fraternal, vocês obtêm ali todo o roteiro para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão chegando nesse instante. Vocês podem entrar na página e ali você tem o roteiro de como é que se faz esse Evangelho. Então, um roteiro simples para que você possa seguir e possa obter daquilo que a gente tanto espera, né? Então, vamos então iniciar hoje o nosso Evangelho com a nossa prece inicial pela Kátia. Vamos nos tranquilizar, deixar de lado momentaneamente, por alguns minutos, as nossas preocupações, as nossas aflições, angústias. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, o Mestre Divino que sempre nos acompanha. Pedir aos espíritos protetores que acompanham o Evangelho no lar, que nos iluminem, que abram a nossa mente para o ensinamento de hoje, para a leitura que será feita, e extrairemos dele o melhor pensamento nesse momento. Vamos estar num momento de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui dispostos, disponíveis para Jesus, para ouvir suas palavras, para ouvir o seu ensinamento. E com a prece da caridade, a prece de São Francisco de Assis, vamos pedir essa licença. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. 5. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863.
Item 11. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências, quase tão insensata um quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjulgai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, mais um ensinamento, né, que a gente obtém através da doutrina espírita, que nos orienta a questão da utilização do nosso corpo, da nossa matéria, esse envoltório físico que serve de guarda para o nosso espírito. E aí a necessidade de nós cuidarmos desse vestuário, né? Porque se nós não dermos condição ao nosso espírito de poder cumprir com aquilo que foi pré-estabelecido ou pré-combinado, como a gente já ouviu em outras lições, com certeza nós vamos falhar. Mas nós vamos falhar por nossa culpa, não porque o corpo não ajudou, porque nós não cuidamos desse corpo. Então, a necessidade de nós mantermos a saúde física é a mesma necessidade que temos para manter a nossa saúde espiritual. Então, precisamos sim de ter este equilíbrio, nunca mais do que o outro, nunca querer, então eu vou me dedicar ao meu corpo e eu vou deixar de cuidar do meu espírito, das minhas vicissitudes. Não, nós precisamos de ter este equilíbrio, nós precisamos de ter esta matéria perfeita, equilibrada, vigorosa, para que nós possamos dar condição para que o nosso espírito possa caminhar,
possa se comunicar, possa se interagir com o ambiente no qual nós vivemos. Então, este ambiente, ele nos envolve e muitas vezes, como é o caso que nós estamos vivendo hoje, nessa questão da pandemia, daí a necessidade que nós temos de estarmos preparados com o nosso corpo pleno de saúde, para poder resistir àquilo que o ambiente, aquilo que esse meio está proporcionando a todos. Então, se nós não nos cuidarmos, nós vamos enfraquecer esta matéria, nós vamos enfraquecer este corpo, e não podemos depois reclamar que nós não tivemos a oportunidade de cumprir com aquilo que nós estávamos dispostos. Então não adianta eu falar que não, eu gostaria muito de ajudar, eu gostaria muito de contribuir, eu gostaria muito de participar, eu gostaria muito de ser útil à sociedade ou àquelas pessoas mais necessitadas, mas o meu corpo não me permite. Meu corpo não me permite por minha falha, por meu desleixo, por minha falta de cuidado. Então, o que a lição nos passa é que nós temos que dar a mesma importância para o nosso corpo quanto nós damos para o nosso espírito também. Então, isso tudo tem que se manter numa linha de equilíbrio, numa linha de cuidado pleno, né? E aí, está aberto para a mesa. Bom, eu acho, assim, pela leitura, a minha interpretação, e é algo que a gente, assim, no dia a dia ouve muito. Ouvimos muito um ditado, né, que mente sã, corpo são. Então, eu acho que todos os extremos não são bons, né? Nos trazem algum prejuízo. Aquela pessoa que se dedica extremamente ao corpo físico, muitas vezes pode estar descuidando do corpo espiritual, do espírito. E aquela que também que se dedica extremamente à vida espiritual, pode muitas vezes estar tendo um desleixo com o seu corpo. Então, todo extremo pode trazer algum prejuízo. Importante a gente buscar o equilíbrio, sendo que o comando do corpo físico está na mente, está no espírito. Então, se a gente tiver consciência de que aquele corpo precisa estar bem para buscar a sua elevação moral, a gente vai ter um início aí da coisa funcionando direitinho, né? Vamos cuidar da mente e do corpo. Então, todo desequilíbrio vai provocar alguma consequência, né? Então, aquela pessoa que se desequilibra exagerando em vícios, por exemplo, seguramente vai estar prejudicando o corpo físico. O vício do álcool, o vício da comida e outros vícios que visam só aquele prazer fugaz, né, momentâneo. Então, eu penso isso, que a gente tem que estar cuidando para manter o equilíbrio entre as duas situações, o corpo e o espírito, evitando os exageros, evitando o descontrole e sempre, claro, em uma grande conexão com Jesus, com os princípios deixados por Ele, seguramente é o que precisamos fazer. Obrigada. Boa noite. O texto de hoje faz uma reflexão que eu faço, né? Eu acho que nunca foi nos dito que esse corpo nos pertence. Muito pelo contrário, né? O que nos foi dito é que esse corpo não nos pertence. Então, baseado nesse sentido, né? Eu acho que é um vaso que nós recebemos do Criador e a nossa responsabilidade é cuidar desse vaso. Eu comparo o que a Kátia falou sobre quando você faz os exageros, as extravagâncias, e aí você tem sempre o conceito material.
né? Então eu acho que quando você se torna exatamente essa pessoa com esses extravagâncias, exageros, você tem uma duplicidade de culpa. Além de você estar macerando o seu corpo, você também está macerando o perispírito, né? E isso, de uma certa forma, influencia na questão espiritual. Então, quando nos foi dado essa permissão de termos esse corpo, mas nós sabemos que dentro dele existe um espírito, nós entendemos que os nossos prazeres materiais, que têm que ser vividos na sua essência, né? Mas os exageros que são feitos, eles, sem dúvida nenhuma, terão que ser dados contas no futuro, né? Então, eu acho que a responsabilidade desse texto que nos passa, cada vez mais, ela é muito pragmática, ela é muito verdadeira, né? Se nós não entendermos que, e aí não é só a questão dos vícios, né? Porque a Kátia falou, né, da questão do álcool, a questão do fumo, a questão dos excessos alimentares, mas a gente tem que entender também que as questões internas de ódio, vingança, pensamentos negativos, também têm uma influência muito grande no nosso organismo. E essas atingem diretamente o perispírito. Então, portanto, devemos ter assim a real condição de que nós temos responsabilidades com esse vaso. Esse vaso não foi simplesmente dado para que você possa usufruir exatamente de todos os prazeres materiais, mas você tem alguma coisa lá dentro que espera que você faça exatamente um planejamento de vida calcado em bons costumes, em boa alimentação, em vida saudável, para que ele possa também atingir a sua perfeição, né? Então, o futuro desse espírito é a espiritualidade. E a gente tem que entender que a gente não pode exatamente oprimir esse ser que está dentro da gente. Porque aí eu acho que é um pouco de egoísmo da gente, né? Ah, não, eu não acredito que isso vai influenciar. Bem, aí a gente não pode conversar, né? Se você tem esse pensamento, é muito difícil conversar. Portanto, a responsabilidade da conservação dessa matéria, ela é sim importante nesse momento. Bom, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade pelos cuidados do nosso corpo e da nossa mente. A gente tem que manter a gente em controle e a mente trabalhando. E para ter esses cuidados, a gente tem que ter reconhecimento, que a gente tem que nem o vírus do coronavírus, a gente tem que se prevenir, tem que usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos frequentemente. E a gente tem que se prevenir de doenças, né? Como hoje eu estudei sobre doenças em ciências. E a gente falou sobre isso, como a gente tem que se prevenir. E eu acho que, como a Kátia falou e o Paulinho, que a gente tem que tentar não se viciar em algumas coisas que pode piorar, prejudicar nós e aos outros. Então, eu indicaria se cuidar bem e firme. Assim, a gente tem que estar bem de corpo e de espírito. Como a Kátia disse, e o Paulinho também, não podemos render ao álcool, porque o álcool também faz mal. E a gente tem que cuidar bem do nosso corpo e bem do nosso espírito, porque tudo isso importa. Tudo isso ajuda a gente para ser saudável e também bem da alma. A gente tem que se cuidar para ter isso, também do corpo e da alma. Para você estar bem com o espírito, tem que cuidar do seu corpo, para você estar bem. E você não pode ter, pensar coisas erradas para você estar bem do seu espírito. Você tem que só pensar em coisas boas e sempre ter conexão com Deus, para você estar bem com o seu corpo e com o seu espírito.
não? É uma coisa que me veio, né, assim, a gente vê muita gente fazendo cirurgias plásticas, porque eu quero mudar o nariz, eu quero mudar a orelha, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo. Lógico, a gente quer se sentir bem, a gente quer estar bem com a gente, mas a gente sabe que existem os exageros também, tanto de um lado como do outro. Então, assim, acho que a gente também tem que se aceitar muito com as nossas perfeições, com as nossas imperfeições, tentar equilibrar isso, e é o aprendizado. Você vem num corpo que talvez realmente não seja aquilo que você esperava, ou que você gostaria de ser. É um teste, é uma prova, você se aceitar como você é. E tentar melhorar, lógico, né? Mas assim, no físico, com a saúde, se for o caso de fazer uma alteração para que a sua saúde melhore, né? Eu acho assim, muito difícil. A gente está aqui mesmo para ser testado, né? Então, assim, ter esse equilíbrio, ter essa calma, esse discernimento é uma coisa muito difícil. Então, a gente está aqui realmente para ser testado, né? E esse equilíbrio que a gente tem que ter, com o tempo a gente vai aprendendo a se aceitar, a se modificar naquilo que realmente é necessário, né? Mas isso me chama muita atenção, assim, essas coisas que a gente vê, às vezes, assim, absurdas, né? Você fala, caramba, os exageros, né? Que existem, tanto de um lado como do outro, tanto com o físico como o espiritual, né? Exatamente, né? Bem lembrado, né, que o senhor nos colocou. Na verdade, nós temos que ter ciência que todos nós recebemos o corpo que nós precisamos, ou o corpo que nós merecemos. Então, aceitar a condição pela qual nós viemos, seja uma condição mais ou menos favorecida, isso não impede que a gente busque nos melhorar. É lógico, em nenhum momento nós estamos dizendo que as pessoas não possam melhorar a sua questão física. Quando nós falamos aqui, e desde o começo a gente está frisando, o que nós temos que ter é o equilíbrio. Nós não podemos ultrapassar os limites. A pessoa, se desejar se tornar mais bonita, mais vistosa, isso não tem nenhum problema. O problema é quando isso ultrapassa os limites, ou quando ela passa a dar mais importância para o seu corpo do que para as suas atitudes. Porque é lógico que quando você ultrapassa o limite buscando sempre melhorar sempre o seu lado material, o seu físico, isso está dizendo que você está alimentando o seu orgulho, a sua vaidade. E sabemos muito bem que quando nós alimentamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, isso normalmente nos traz prejuízo no nosso equilíbrio espiritual. Então, o que nós temos que ter, sim, é saber dosar o quanto que isso nos fará bem fisicamente e quanto que isso não irá nos atrapalhar na questão do nosso ser, né? Nós não podemos mudar a forma que nós somos buscando simplesmente nos tornarmos pessoas mais vistosas. Porque, como também foi dito, isso tudo, toda essa veste, toda essa matéria vai ficar aqui. O que nós vamos levar para o lado de lá? Como a Rosângela falou, talvez seria uma feição mais bonita? Não. Seria um corpo mais belo, mais saudável? Não. O que nós vamos levar para o lado de lá é o que nós tivemos de bom, de dentro de nós. O quanto que o nosso espírito evolui, o quanto que nós nos tornamos melhores, o quanto que nós nos preocupamos
com nós, mas também com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então eu não posso olhar no espelho e me preocupar somente com aquela pessoa que está sendo refletida. Nós temos sim que nos preocupar com aquela pessoa, sim, que nós temos que cuidar daquela imagem que que está sendo refletida para nós. Mas nós temos que nos preocupar com o meio pelo qual nós vivemos. Todos nós estamos aqui com as nossas obrigações. Nós não viemos aqui a passeio. Nós não viemos aqui simplesmente para poder passar aqui um estágio, conhecer como é que é esse planeta e depois voltar. Não. Quantas vezes nós já viemos aqui e já falhamos? Nós viemos aqui para aprender. Mas o aprender significa também praticar. Então, essa é a lição que nos passa. Vamos nos preocupar sim com o corpo. Vamos nos preocupar sim com a nossa beleza física. Mas não podemos jamais esquecer com da nossa beleza interior. Essa beleza interior é aquilo que vai conosco quando nós partirmos. Então vamos para as nossas vibrações. Bom, neste momento, aproveitando este ambiente de amor, de fraternidade, de ternura, vamos hoje citar essas vibrações e levar essas vibrações para todos os lugares do mundo, desse planeta abençoado, dessa escola redentora. Que essas vibrações, Pai, possam chegar a todas as famílias, independente do seu credo, independente da sua nacionalidade, independente da sua cultura, enfim, que ela possa penetrar em todos os lares. Que esses lares recebam essas bênçãos da espiritualidade. Que essas bênçãos, que essas vibrações de hoje também, Pai, possam chegar a todas as mães, mês comemorativo dedicado a elas. Mães que já partiram, mães que estão presentes, e as futuras mães que darão a esse mundo a oportunidade das encarnações de inúmeros espíritos. Que possamos vibrar também por todos aqueles que estão hoje nas prisões, sem o objetivo de criticar ou de julgar, não importa, são irmãos que também estão num processo nessa escola redentora oferecida pelo Pai Maior. Que essas vibrações de hoje possam chegar também a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta propiciam uma vida melhor para os menos favorecidos, que são tantos, Pai, sabemos hoje no nosso mundo. Não podemos também emitir essas vibrações para aqueles que se dizem governantes e que muitas vezes caem. Também vamos levar essas vibrações para que possam realmente elucidar, que a sua luz chegue nessas mentes, para que eles possam realmente conduzir tudo de uma forma favorável àqueles que não têm nada. A você que está do outro lado, nos ouvindo, mentalize as pessoas com as quais você gostaria de mandar essas vibrações. Só mentalize, não importa quem seja. E que nesse momento você possa vibrar por ela nas suas necessidades mais básicas. De cura, não importa. De um emprego, não importa. De uma vida mais saudável, não importa. Mas que você possa vibrar por essa pessoa que está no seu pensamento. Vibremos também pelas nossas famílias, que nos dão todo o apoio
para que possamos prosseguir em frente com todos os obstáculos que temos, porque sim, temos esses obstáculos para que a gente possa realmente provar a nossa fé. Que essas vibrações também possam chegar a todos os nossos familiares e amigos. E que essas vibrações possam recair por todos aqueles que fazem um serviço em prol do outro, sem serem conhecidos, sem ao menos falarem obrigado para essa pessoa, não importa. Vibremos também por eles para que eles continuem a fazer esse trabalho, porque assim é a determinação do Pai Maior. E vibremos também, Pai, por esta casa, por este espaço, que também tem a sua responsabilidade dentro da comunidade, que é levar a palavra do Cristo. E que possamos sempre, Pai, nessas vibrações, pedir muita fé, muita cautela em tudo aquilo que fazemos, para que isso não ultrapasse os limites ou os excessos, para que de fato ela possa fazer aquilo que tem que ser feito, que é a divulgação da palavra do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Mantidos ainda na graça do Espírito, chegamos ao término de mais um Evangelho, de mais uma semana. Rogamos ao Pai e à criação que nos permita transcorrer essa semana com graça, com saúde, com vigor e com a consciência de que estaremos aqui com a oportunidade e com as bênçãos do Cristo. E com a prece de Cáritas encerramos esta noite. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, nós vamos encerrando o Evangelho desta semana, pedindo a todos que continuem nos acompanhando e lembrando, né, que sempre ao final do Evangelho nós faremos o sorteio de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dentro de alguns minutos, você pode adentrar na nossa página e você verá o ganhador dessa semana, que com certeza será encaminhado para você pelo correio. Às vezes está demorando um pouco, né? Mas todos que são sorteados, eu gostaria de reiterar, inclusive, né? Pedir que nós, normalmente a pessoa lá entra na página, vai saber que ela foi sorteada, e nós entraremos em contato também. E nós pediremos que o sorteado nos passe o endereço para que nós possamos remeter, porque às vezes a demora da entrega acaba sendo pela falta do endereço. Nós não temos no nosso cadastro, né, no formulário,
o endereço de ninguém, nós temos somente o telefone. Então nós entramos sempre em contato. Sempre ao final no dia seguinte, né, do Evangelho, nós entraremos em contato pedindo para que a pessoa, parabenizando, é lógico, a pessoa pelo sorteio e pedindo que ela nos remeta o seu endereço para que ela possa receber esse exemplar. Caso a pessoa já tenha esse exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, não deixe de ter a oportunidade de recebê-lo e fazer uma doação, dar esse presente a uma pessoa conhecida, a uma pessoa que você sabe que muitas vezes está precisando de uma palavra. Então, com certeza é um presente que não terá valor, né? Não dá para mensurar o valor que isso aí possa mudar na vida dessa pessoa. Então, mesmo tendo o Evangelho em casa, aceite e presenteie esse exemplar a alguém que você possa também fazer esta ajuda. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas, todas as redes social, adentre na nossa página, nós temos lá uma vastidão lá de mensagens, de textos, entrem, façam seus comentários, façam suas sugestões, nos acompanhem, porque é com vocês que nós conseguimos fazer o nosso propósito, ter o objetivo que é levar a doutrina ao maior número possível de pessoas. E quando a gente fala em levar a doutrina, nós falamos em levar Cristo para perto das pessoas. Nós não estamos aqui querendo dizer que a doutrina espírita ela é a única ou é a correta, mas nós estamos aqui dizendo que Cristo é a salvação. Então nós, através da doutrina, nós queremos sim que as pessoas possam se reencontrar. Nós só conseguiremos fazer desse mundo um mundo melhor quando nós conseguirmos nos dar as mãos e cada um olhar para seu lado e fazer aquilo que pode ser feito para que todos possamos crescer e estarmos melhores. Então, acompanhem a nossa rádio, acompanhem nossas páginas, nossas redes. Agradecemos a todos, que possam ter uma semana de sucesso, uma semana de equilíbrio, uma semana de muita paz. Fiquem com Deus e até a próxima.